Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com a diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Fernanda Delgado. Bom, a Fernanda tem uma extensa carreira, né, nas áreas de energia e petróleo, inclusive com doutorado nesse segmento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela possui diversas pesquisas e artigos publicados sobre o tema. Tudo bom, Fernanda? Boa tarde. Oi, William, tudo bem? Obrigada pelo convite. Legal. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a transição energética na indústria do petróleo, né? Eu queria saber um pouco sobre o papel das empresas de petróleo nesse novo contexto, né, de transição, energia mais limpa, enfim. E para iniciar, eu queria saber também como elas estão se preparando para isso. Legal. É importante a gente mencionar, William, que as empresas fazem parte desse contexto, né? Desse contexto de uma energia descarbonizada. Então, existe um caminho a ser percorrido e a indústria do petróleo faz parte disso, né? É essa indústria que tem uma potencialidade financeira, tecnológica para fazer essa descarbonização. Então, existem investimentos tanto em energias renováveis que vêm a partir da indústria do petróleo, quanto em se pensar em um petróleo menos descarbonizado, né? Em um petróleo que é produzido com uma quantidade menor de emissões de CO2 e nisso o Brasil se destaca muito. Então, quando você fala em eficiência energética, quando você fala em matriz energética mais limpa, você também está falando de um petróleo produzido de uma forma mais limpa, né? De uma forma com menor quantidade de CO2 emitido por barril. E esse é o caminho das empresas de petróleo. Elas têm o seu portfólio imbricado aí com investimentos em energéticos renováveis, sejam biomassas, né, biocombustíveis, energia eólica, energia solar, sejam em direção ao próprio petróleo descarbonizado, ou seja, em direção a offsetar essas emissões, como, por exemplo, investimentos em CCUS, né, que é a armazenagem e captura e armazenagem de CO2. Então, todas as empresas hoje abraçam a descarbonização, entendem e são partícipes da transição energética em direção a um futuro descarbonizado, que vai ser descarbonizado, né, mas com a presença de hidrocarbonetos. Certo. Bom, hoje temos acompanhado muito o debate sobre o hidrogênio verde, né? Tem ganhado bastante força. A tendência é que as petrolíferas caminhem para desenvolver projetos de energia limpa, hidrogênio verde. Quando eu digo energia limpa, é que a gente vê o interesse de algumas empresas do setor nas eólicas offshore, né? Seria esse um caminho, por exemplo, para a descarbonização das petrolíferas? É, a descarbonização, na verdade, é da economia como um todo, né? Não é da petrolífera. A gente tem que lembrar que o Brasil ele tem uma posição diferente do resto do mundo, né? Hoje a gente já tem 85% da nossa matriz renovável, né? Da matriz elétrica nacional, ela já é renovável. Se a gente pensar, 25% dos 400 milhões de litros de combustíveis que são distribuídos diariamente no Brasil, 25% disso já são biocombustíveis. Então, eu gosto muito de dizer, William, que o Brasil ele já está à frente da transição energética, né? Ele já ocupa uma posição que muitos países gostariam de ocupar. A gente já está na frente dessa corrida. A nossa questão, quando a gente fala de descarbonização, quando a gente fala de mudanças climáticas, né, dessa mitigação, é em relação ao uso da terra, que é um outro problema que tem que ser atacado por uma outra indústria. Mas a indústria de energia, ela é partícipe, ela entende a sua responsabilidade e as petroleiras, elas têm a sua parcela de responsabilidade nessa redução de emissões. E aí, novamente, né, o que eu mencionei, elas compõem o seu portfólio, fazendo o offset das suas emissões, seja investindo em eólicas offshore, né, que é um movimento que a gente tem visto no Brasil, tem 100 gigawatts agora em pedidos de licenciamento ambiental
para o futuro, tem investimentos em hidrogênio, tem as biomassas, né, que é uma expertise nacional. Eu também gosto muito de dizer que a gente tem que investir naquilo que o país sabe fazer, né? A transição energética ela tem que ser boa para a população também e usar aquilo que a gente tem de soluções já prontas dentro do país, né? Não são soluções que são boas para o norte da Europa que vão ser boas para o Brasil, né? A gente tem que ver aquilo que a gente sabe fazer, que a gente consegue fazer e que cabem no bolso da nossa população também. Acho que isso é bastante importante. Legal. Bom, falando ainda em termos do hidrogênio verde, né, em quanto tempo nós devemos ter um mercado, digamos assim, consolidado para essa fonte, né, para esse energético, e qual o potencial que o Brasil tem de fato para ir para o hidrogênio? Olha, William, é difícil precisar, porque ação, né, ela requer ajustes e ela precisa de um tempo de adaptação. Então, se você pensar, 20 anos atrás, eólica, né, ainda mais eólica offshore, não era nem mencionado, né? Energia solar era caríssima, né? Você nem falava em energia solar. Então, você precisa de um tempo de adaptação, você precisa de um tempo de afundamento tecnológico. Você tem, por exemplo, o exemplo hoje das baterias dos veículos elétricos que a gente pensava, a gente tinha uma expectativa de queda de preço, e essa queda de preço ainda não veio exatamente como a sociedade, né, esperava. Então, existe uma curva de aprendizado que ainda precisa acontecer em relação ao hidrogênio. Existem soluções de engenharia ainda a serem estudadas, mas certamente o Brasil é uma potência pela energia disponível que a gente tem, pelo potencial que a gente tem. Mas, novamente, é uma tecnologia, é uma energia que a gente está estudando, que ainda tem soluções a serem estudadas. É uma solução para o futuro. As apostas agora estão nos biocombustíveis, nas eólicas offshore, na captura e sequestro de carbono, por exemplo. Mas certamente o Brasil, eu gosto muito de dizer que o Brasil tem um problema bom, que é o gerenciamento da abundância, né? Se você pensar, a gente tem os hidrocarbonetos, as biomassas, a gente tem a energia do sol, a gente tem os ventos, né? A gente precisa, e a potencialidade da produção de hidrogênio, a gente precisa administrar essa abundância toda. Legal. Bom, em relação ao petróleo, né, nesse contexto, ele continua sendo importante? E qual o papel desses combustíveis, né, do petróleo fóssil, né, do combustível fóssil, no meio desse cenário de descarbonização? O petróleo ele tem um papel muito importante, e ele continua muito importante na matriz para os próximos anos, quando você precisa garantir segurança energética, né? Você quer chegar na sua casa, ligar o interruptor e você quer ter luz, né? Você quer chegar e poder cozinhar quando você chegar na sua casa. Então, você precisa ter condições de garantia de segurança energética e o petróleo hoje, ele é o energético que te garante essa questão da segurança. Está aí a guerra da Rússia e da Ucrânia e todo o desbalanceamento de oferta e demanda que aconteceu no mercado energético internacional, que deixou isso muito claro, que a gente discute para e passo transição energética e segurança energética. Essas discussões não acontecem mais em separado, né? Elas acontecem ao mesmo tempo. Isso garante o petróleo, isso garante uma vida útil, né? Estende a cauda de participação do petróleo no mercado, na matriz energética mundial por muitos anos. Certo. E nesse Se você for contexto todo, pensar, quando você fala em transição energética, né, a gente já passou por várias transições energéticas, né? A gente veio, é, a gente veio da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, né? E agora do petróleo em direção a energéticos menos emissores de gases de efeito estufa. E esses energéticos, eles foram se empilhando, né? Na verdade, eles foram se agregando. Então, sempre houve espaço para agregação de mais energia pelo crescimento populacional, pelo desenvolvimento econômico, né? E oxalá que aqui no Brasil a gente tenha mais desenvolvimento econômico para acomodar uma quantidade maior de energia sendo produzida. Então, o futuro descarbonizado não é um futuro sem hidrocarbonetos. Existe espaço para toda essa miríade de energéticos aí que a gente vai trabalhar. E, novamente,
é a inventividade, né? A tecnologia, a inovação da indústria do petróleo, que tem a capacidade de trazer esse salto tecnológico que a gente precisa para a indústria de energia renovável. Sim. Bom, e nesse contexto todo, quais os principais desafios para a indústria de óleo e gás para se encaixar nesse contexto de descarbonização, né? São muitos desafios, mas esses desafios têm sido bem endereçados, né? São desafios do ponto de vista tecnológico, desde eficiência energética de plataformas, né, para uso de biocombustíveis nas plataformas, ou de painéis solares, até de processos de refino que usem biomassas, né? E aí a gente está falando de combustíveis menos emissores, né, combustíveis finais, né, de uso final menos emissores. A gente está falando agora também dos indicadores de ESG que tem que ser, que são incorporados ao nosso dia a dia, né? Quando você fala do tratamento de resíduos, quando você fala de toda a questão ambiental, quando você fala do entorno das comunidades, como você fala do tratamento dos seus próprios funcionários, quando você fala da inclusão social, da inclusão feminina, da inclusão racial. Então, existem uma série de desafios que são endereçados hoje pela indústria de óleo e gás de uma forma muito séria, muito competente, e a gente vai chegar lá. Legal. Bom, se me permite uma última pergunta, Claro. nesse início de ano, temos visto os preços do petróleo muito voláteis, né, no mercado internacional, muito disso reagindo às expectativas sobre as principais economias globais. É, Isso deve permanecer ao longo desse ano? Em algum momento devemos encontrar um período de maior estabilidade? Tem alguma perspectiva de como ficam esses preços para o final do ano, enfim, ao longo do ano? William, se você me pedisse os números da Mega Sena, era mais fácil de te responder. Ia ser mais legal da minha parte. É muito complexo você prever o comportamento do preço do petróleo, porque é um comportamento regido por oferta e demanda, mas ele tem questões geopolíticas muito prementes que assambarcam, né, e sequestram o comportamento dessa oferta e dessa demanda. Vídeo que acontece na guerra da Rússia e da Ucrânia, vídeo o comportamento dos países da OPEP, vídeo o comportamento hoje do shale nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos shiftou toda a geopolítica internacional do petróleo a partir de 2015. Então, hoje a gente tem o preço numa pernada, numa estabilidade de subida desde o ano passado, né, que deixa o mercado numa situação confortável. A guerra da Rússia e da Ucrânia mantém esses preços num patamar um pouco mais alto. A expectativa dos contratos futuros é de preço mais alto, mas é muito complexo você prever, até porque o cenário internacional é instável. Quando você tem países embargados, você tem uma guerra, você tem instabilidades geopolíticas pelo globo todo, né? A gente fala muito da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas se você for analisar geopoliticamente, nós temos 114 guerras acontecendo no mundo hoje ao mesmo tempo. Então, a instabilidade política é muito grande e tudo isso tem um fator, um componente que pode incrementar ou desincrementar essa balança muito sensível de oferta e demanda no mercado de petróleo. Então, existe aí uma pernada de subida, né? Um preço mais alto, mas como vai ficar até o final do ano é muito difícil prever. Legal. Bom, o Energia em Debate está chegando ao fim, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez você que nos assistiu até aqui e também a sua participação, Fernanda. Obrigado. Imagina. Eu que agradeço o convite em nome do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás. Eu agradeço muito o convite, William. Foi um prazer. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui e nos vemos no próximo programa.